Não dá para contar com o governo para apoiar o agro, o produtor individual, principalmente aí as pequenas propriedades. Ainda mais um governo simpatizante de ideias socialistas e que apoia aí os invasores de terra. Então entram em cena os investidores de créditos privados, principalmente as cooperativas. É o nosso assunto de hoje. Vamos falar aqui sobre o Sicredi, como ele atua no setor agropecuário. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoni. Eleutério Benim, mais conhecido como Teio, presidente Sicredi Iguaçu, né, que tem uma parte lá do Paraná, Santa Catarina, região metropolitana de Campinas. É um prazer recebê-lo, Teio. Prazer é todo nosso poder estar nesse momento aqui comentando contigo e expondo um pouco do agro no Brasil e poder, naquilo que o Sicredi pode contribuir com o desenvolvimento dos nossos produtores associados rurais. Já que não dá para contar com o governo, temos que contar aí com as cooperativas, com os bancos privados, principalmente as cooperativas que são muito organizadas e têm um olhar especial para a pequena propriedade, a micropropriedade. E também com a gente, Adilson de Sá, que é diretor de desenvolvimento da Central Sicredi, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, né, Adilson? Prazer recebê-lo. Olá, Joyce, um prazer. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre esse agronegócio brasileiro que nos encanta tanto. Um dos pilares do desenvolvimento econômico e social do Brasil, principalmente no campo, as cooperativas se consolidam como uma ponte entre o produtor rural, o empreendedor local e o sistema financeiro moderno. Teio, Sicredi, uma das maiores cooperativas financeiras do país, está entre os 10 maiores bancos do Brasil. É uma longa trajetória, né? Foi fundada lá em 1902, no Rio Grande do Sul, pelo padre, né? Um padre suíço, para justamente auxiliar os agricultores. Uma necessidade na época, em 1902, né? Uma necessidade dos colonizadores e do povo gaúcho, principalmente, que estavam desassistidos do decreto, e ele trouxe essa ideia da Europa, de onde ele veio, e começou a colocar em prática no interior gaúcho, e depois esse sistema se expandiu para o nosso país todo. Veja só, em 1902, uma necessidade dos agricultores, e essa necessidade se duplicou, se triplica, continua, né? Crescendo, infelizmente, né? Permanece. E, Adilson, qual que é a diferença de um banco, né, do Sicredi, que é uma cooperativa, um sistema de cooperativa, para um banco tradicional? Acho que a grande diferença, Joyce, é a essência do nosso negócio, né? Por que nós nascemos. As cooperativas de crédito são instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, fiscalizadas por eles. Seguimos todas as regras do Sistema Financeiro Nacional e também as regras específicas das cooperativas de crédito aqui no Brasil. Mas o grande diferencial é que as pessoas não são clientes de uma cooperativa, elas se tornam sócias, cooperados, como a gente chama, e aí, a partir dessa sociedade, ele tem a sua conta corrente aberta e ali ele vai ter todas as suas necessidades financeiras atendidas na cooperativa da qual ele faz parte como cooperado, né? E o outro grande diferencial também em relação aos bancos é que o cooperado, por ser sócio, ele participa dos resultados ao final de cada exercício. Na prática, todo o excedente de resultado que a gente gera com as movimentações financeiras, nós devolvemos para os associados que movimentaram na cooperativa, que tiveram a contribuição para gerar aquele resultado, proporcionalmente às suas movimentações. Então, quanto mais você movimenta na sua cooperativa, mais você participa dos resultados. E, por fim, é uma instituição financeira bastante democrática, e tudo que a gente vai decidir na cooperativa, a gente passa por assembleias, desde como a gente vai distribuir o resultado até o nosso plano de expansão, por exemplo, de abrir uma nova região, uma nova agência, o que a gente vai fazer com os resultados. Então, é um sistema bastante democrático e justo, principalmente. E transforma, né? Os negócios familiares, a gente fala que a agricultura familiar, 80% praticamente do agro é de pequenas propriedades, e o Sicredi, ele atende o grande, o médio, ele não faz diferença, até o pequeno proprietário. Se você olhar o histórico e como nasceu o Sicredi, você vai perceber que ele nasceu dentro das cooperativas de produção, a maioria cooperativas agrícolas, por uma necessidade e uma demanda que os bancos acabaram deixando, não atendendo esses pequenos produtores, principalmente, que não era de interesse dos bancos tradicionais,
em atender no custeio. Essas cooperativas, esses produtores eram atendidos por cooperativas de produção, inclusive comecei a minha trajetória no cooperativismo há 40 anos atrás, dentro de uma cooperativa de produção, onde que a gente fazia o atendimento desses produtores, pequenos produtores, através de recurso que a cooperativa buscava num banco tradicional e daí distribuía entre esses associados que não eram atendidos por esses bancos. Como o know-how dessas cooperativas do agro é a comercialização de produtos, industrialização de produtos, o processo financeiro não era o que era o principal objetivo deles. Então, com isso, foi surgindo as cooperativas de crédito, se organizaram em produtores rurais, buscando que essas cooperativas de crédito fizessem a gestão para eles, de buscar recursos e atender eles num primeiro momento. E aí o sistema foi se crescendo, principalmente buscando esses produtores, pequenos produtores, hoje a gente atende os grandes produtores também, mas buscando esse povo que estava desassistido do crédito a nível de Brasil, dá para a gente dizer assim, e aí quando foi um espaço que o Sicredi foi aproveitando esse espaço e hoje está indo uma das maiores instituições do país. Se a gente parar para pensar, se não fosse as cooperativas de crédito para assistirem esses proprietários, né, essas pequenas propriedades, talvez o agro não tivesse se desenvolvido como se desenvolveu, porque o Teio falou, os bancos não queriam os pequenos. E é justamente esse um diferencial que vocês têm, né? Vocês acabam fortalecendo o desenvolvimento regional, o agro, vocês conhecem o cliente, né? É aquela coisa no olho, é um atendimento direto, né? Sim, Joyce. Eu acho que se não fossem as cooperativas no Brasil, tanto as cooperativas de produção como as cooperativas de crédito, com certeza o agro brasileiro não seria a potência mundial que ela é. Justamente por isso, os bancos, desde o século passado, eles sempre quiseram financiar os grandes produtores, né? Porque é mais seguro, você fazia todo o seu projeto de crédito rural em poucas operações, e as cooperativas de crédito, principalmente o Sicredi, ele está em cidades e regiões que não tem um banco sequer. Por exemplo, o Sicredi está em mais de 200 municípios, onde ele é a única instituição financeira. Então, além de atender o agronegócio, ele atende toda a população, ele recolhe impostos. Então, esse papel das cooperativas de crédito, sem dúvida, foi fundamental para o crescimento do agro, né, junto com o investimento em tecnologia, mas o crédito, principalmente, chegou em todos os produtores, independente do tamanho, através das cooperativas de crédito. E ainda hoje, os grandes bancos não querem atender a pequena propriedade, né? Tem um diretor aí de um grande banco, o diretor de agro do banco, é meio que denegrindo a imagem, dizendo que foi o seu tempo de ouro do agro, né? Como se o agro estivesse em crise e que eles estão tirando o pé do freio, só querem agora atender o grande e o médio. Mas eles sempre estiveram de olho no grande e no médio, né? Eu acho que a grande diferença do Sicredi, das cooperativas, é que ele sempre esteve ao lado do produtor, independente do cenário, independente das condições. Quando um grande banco oferta crédito rural, como eu disse antes, ele quer fazer poucas operações de grandes volumes. Mas o fato dele não conhecer o produtor, não estar próximo, fisicamente inclusive, ele não tem aquela fidelização que nós temos nas cooperativas de crédito. Hoje, a gente está financiando a terceira geração de produtores rurais em todo o Brasil. Então, eu sei para quem a gente empresta, eu conheço a família, eu conheço o avô, o filho. Então, a gente tem hoje uma qualidade no crédito muito grande. Então, de fato, o Sicredi hoje ele é o segundo maior repassador de crédito rural do Brasil, atrás só de um banco público, né? Se for considerar uma instituição financeira privada, é a maior hoje do Brasil. Em quantidade de operações, é a maior disparada no Brasil, porque a gente faz financiamentos desde o micro produtor rural até os grandes produtores também em várias regiões do país. E acaba criando, né, uma relação de confiança. Você conhece o pai, a terceira geração, conheceu o avô, está conhecendo o filho. Então, difícil. Você sabe para quem está emprestando o dinheiro, como colocou aqui o Adilson, isso é importante, essa relação de confiança, coisa que os grandes bancos acabam não criando, né? Eles acabam, às vezes, apostando muito na grande propriedade e, às vezes, é o grande que dá o calote. Você vê lá no Rio Grande do Sul, a gente teve 25 casos de suicídio só esse ano. E qual que é o principal problema desse produtor? As dívidas. Ele está sem apoio, ficou sozinho e ele chega ao limite porque o produtor rural, ele é honesto, ele honra com os compromissos dele, né?
é importante você mencionar isso, que a gente tem um processo que nós temos conheça seu associado. Então, você conhece não só toda a família dele, as raízes dele, a propriedade dele, e muitas vezes a gente funciona até como uma pessoa que dá assistência, dá uma preparação para ele, inclusive orientação financeira. Temos vários programas que conduzem para que ele tenha uma prosperidade maior no negócio dele. Então, dificilmente você tem um calote de uma pessoa assim. Essas pessoas, como tu mencionou, que chegaram ao extremo de se suicidar, é porque eles preservam muito o seu CPF. Que você vê acontecer, e dentro do Sicredi isso é muito bem tratado, tanto que a inadimplência dentro do Sicredi, dentro desse setor, é praticamente inexistente, se for comparado com os grandes bancos que tentam atuar ou que atuam no agronegócio. Principalmente a gente tem colocado isso como principal fator de nós conhecermos e emprestarmos para quem a gente sabe que vai retornar, e se por acaso acontecer algum imprevisto, tem como contornar isso. Donald Trump will never be president of the United States. Teoria do louco. Ninguém aplicou isso melhor do que Donald Trump. There's not going to be a President Donald Trump. A ideia é simples. Se os outros líderes acreditarem que você é imprevisível o suficiente para fazer qualquer coisa, eles pensam 2 vezes antes de te provocar. Trump usou essa estratégia para negociar com inimigos e aliados. Foi assim que interrompeu os testes nucleares na Coreia do Norte, assinou acordos históricos no Oriente Médio e, após ameaçar uma invasão completa a Gaza, conseguiu a rendição do Hamas. Essa é a teoria do louco, um dos muitos conceitos que só quem estuda política internacional conhece e usa para conquistar o que deseja. Por isso, a Brasil Paralelo lança a sua primeira formação em política internacional. Você terá o privilégio de aprender com professores que dedicaram as suas vidas para entender o assunto e te ensinar como enxergar os fatos como eles realmente são. E essa é a última chance para você garantir o seu lugar nessa turma e também receber bônus exclusivos. A certificação em Bitcoin, um guia completo para compreender essa nova moeda e o seu papel na defesa da liberdade econômica. E também a certificação em ciência política, que expõe as engrenagens do poder de Brasília. Ao confirmar a sua vaga, você receberá um convite exclusivo para a live secreta sobre geopolítica da Brasil Paralelo, que não ficará gravada depois. E ainda concorre a um item de colecionador. Mas atenção! Pular este vídeo significa perder o seu lugar nesta turma. Nós contamos com a sua presença. Muito obrigado e até breve. Eles têm as narrativas, nós temos os fatos. Em 2026, o Brasil precisa escolher entre propaganda e verdade. E a Oeste quer chegar à TV a cabo para romper o monopólio da informação também nessa plataforma. Precisamos de você para virar esse jogo. Nos ajude a espalhar a verdade. Assine a Oeste. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Adilson, o modelo de cooperativismo brasileiro é exemplo aí para o mundo, né? E é justamente, e no agro funciona perfeitamente. Nós estamos falando aqui do sistema financeiro, mas tem outros tipos de cooperativas que também ajudam a fortalecer o produtor. Você esteve em 2015 justamente num evento nos Estados Unidos sobre cooperativismo. Como que é o cooperativismo lá fora? O cooperativismo brasileiro é referência mundial hoje, inclusive em termos de legislação. Apenas 2 países no mundo têm
tem legislação específica para cooperativas de crédito, né? No Brasil e na Coreia do Sul. E em 2015 a gente esteve nos Estados Unidos ali visitando, estagiando em cooperativas de crédito. Naquela época a gente queria entender como é que eles tinham o atendimento, principalmente as políticas de crédito. E o que a gente acabou descobrindo é que o Brasil realmente está muito à frente de outros países em termos de cooperativismo de crédito. Por leis, por normativos, mas principalmente sem perder a essência, Jorge. A gente encontrou muitas cooperativas em outros países que se distanciaram dos sócios, né, que sonham hoje em se transformar em um banco. E o Sicredi aqui no Brasil, as demais cooperativas, têm mantido a sua essência, né? Proximidade, entender as necessidades dos associados. Então, a gente tem hoje se descolado um pouco desse movimento mundial de se distanciar do associado e querer se parecer cada vez mais com um banco. Então, acho que é por isso que a gente cresce tanto, né? Somos cooperativas e permaneceremos como cooperativa. E essa proximidade é fundamental, né? No momento que a gente se distancia cada vez mais, no momento de IA, as pessoas conversam muito mais com o computador, muito mais de forma virtual. Para você ligar para alguém, hoje você tem que mandar um WhatsApp perguntando se você pode ligar. Imagina chegar na casa de alguém sem avisar. E quanto mais distancia, pior fica, né? Vai deixar desumano. E esse lado humano que vocês mantêm, eu acho que faz a diferença, né? Tem feito a diferença por todo esse longo tempo, essa trajetória do Sicredi. E isso está no nosso DNA. É importante se mencionar isso também, que às vezes a gente vai atender até o próprio produtor na sua propriedade. Tem vários casos, é o produtor assinar o seu contrato de custeio, por exemplo, em cima do seu trator, está lá trabalhando, ou em cima da sua colheitadeira. A gente procura atender ele da forma melhor que ele se sentir. O atendimento humanizado, isso está desde os primórdios do Sicredi e vai permanecer. A gente se engana quando a gente imagina que o produtor ou o associado em geral só quer tecnologia. Nós temos a tecnologia que o mercado oferece, isso dentro do Sicredi você vai encontrar a nível do Brasil, não deixa a desejar para qualquer sistema ou para qualquer banco. Mas nós não abandonamos o nosso atendimento humanizado, com agências confortáveis, com agências bem localizadas, agências físicas também. Então, acreditamos que isso tem feito muito a diferença, colocando o nosso crescimento, né? O Dilson aí que tem, na maioria dos anos, aí tem se mantido em torno de 20%, 25%, 30%, dependendo dos indicadores, na contramão de muitos bancos que têm fechado a agência, nós temos aberto agências, né? Hoje, colocando o Sicredi aí com mais de 3 mil agências a nível do país, com mais de 50 mil colaboradores, chegando aí com 9 milhões e 600 mil, devemos chegar com 10 milhões de associados ainda esse ano. Então tem um projeto muito... E isso vem quase que naturalmente, Joyce. Então isso nos coloca assim num cenário brasileiro hoje muito otimista, apesar de tudo que a gente tem visto. Nós, como Sicredi, temos um modelo de expansão, um modelo de avaliar onde a gente vai e com um custo operacional menor, com estrutura bem montada para atender esse produtor, esse associado, esse comerciante, com uma estrutura mais enxuta, com custo menor, e a gente tem condições de ser muito competitivo no mercado. Vocês atendem outros setores também, claro, mas o agro é principal na carteira da... Já foi. Hoje não. Hoje é em torno de 22% a base de agricultores nos nossos quase 10 milhões de associados. Mas ele tem uma relevância muito grande, né? Porque a gente está em todo o país, a gente tem comércio, serviços têm crescido bastante e indústria também. Ou seja, o Sicredi atende hoje todos os setores da economia, mas o mais importante, falando do agro, Joyce, é que, por exemplo, 75% aproximadamente são de pequenos e microprodutores, né? E são pessoas realmente, se não fossem as cooperativas, se não fosse o Sicredi naquela região, ele não teria crédito e não estaria mais na produção, né? Inclusive migrando para as cidades como a gente tem visto ali. Então a importância das cooperativas tem sido nesse sentido, mas hoje o Sicredi é uma instituição financeira completa, com mais de 300 soluções, como o Tércio colocou, e atende todos os setores, desde pessoa física, jurídica, o agro, grandes indústrias também são nossos parceiros. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores?
cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. O governo, o produtor não pode contar. Existe o plano safra, mas é um plano safra de marketing, né? Só no papel, porque na prática mesmo não tem acesso e o dinheiro lá ele some, não é aquela quantidade sempre anunciada, né? Tem que ter uma forma de o produtor ter acesso, porque o produtor não consegue produzir sem recursos, né, Adilson? Sim, o recurso do plano safra é limitado. A gente, em média, ele acaba em torno de 2 ou 3 meses do plano safra. E depois a gente continua atendendo os associados com o recurso próprio, que a gente chama, que são depósitos, aplicações financeiras dos outros associados. Então, hoje a gente faz, através do Sicredi, que o recurso financeiro disponível no Brasil, ele saia da indústria, ele vá para o comércio, passe pelo serviço e chegue no agro também, né? Então, a gente está aqui desde de uma capital como São Paulo, até em cidades, como eu disse, de 2, 3 mil habitantes. Então, os investimentos que a gente tem aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente consegue fazer ele chegar na agricultura no extremo norte do país, por exemplo. Pelo fato de vocês conhecerem o produtor, conhecerem o público, né, para quem vocês vão fornecer o crédito, provavelmente isso acaba reduzindo a inadimplência. Isso tem, dentro do Sicredi, o percentual, até o Adilson pode falar com mais propriedade, falando como sistema, mas se tu olhar para dentro da nossa cooperativa, por exemplo, nós praticamente nunca tivemos inadimplência dentro do agro, praticamente zerado. Hoje os percentuais da nossa cooperativa é menos de 1% no setor agro, enquanto que outros setores a gente tem algumas inadimplências, mas normalmente isso nunca ultrapassa 1,5% dentro da cooperativa. Então, assim, é um sistema muito cuidado, controlado por essa proximidade que tu fala. A gente conhece a atividade do nosso associado, sabe aquele associado se ele está sendo um pouco mais, talvez indo para uma situação que talvez fuja um pouquinho do controle desse, aí entra o nosso time como consultores e orientando e mostrando para ele talvez a melhor alternativa. Então, isso tem ajudado bastante também, não só a cooperativa, porque a gente está tratando com você associada do Sicredi ou com o produtor associado do Sicredi, tratando do negócio dele. Então, a gente, mais do que ninguém, precisa orientar ele para que ele esteja bem. Você precisa ter um associado forte, prosperando na sua atividade, para que a cooperativa seja forte e prospere na função dela como gestores de todo esse negócio, que é o dono do negócio, que é o nosso associado. Acho que o Adilson pode falar um pouco mais de forma genérica, porque o TEIO é uma cooperativa que tem algumas unidades no oeste de Santa Catarina, Paraná e região de Campinas. Exatamente. E o Adilson é uma das 5 centrais do Sicredi, né, espalhadas pelo Brasil. A tua central está em Curitiba, que atende Paraná,
São Paulo e Rio de Janeiro. Isso. Voltando no ponto da inadimplência, só para você ter uma ideia, a nossa inadimplência 2 anos atrás, ela gerava em torno de 0,47% e ela chegou a 1,4%. É ainda a menor inadimplência do agronegócio entre todas as instituições financeiras, né? E hoje as cooperativas estão organizadas, cada uma tem uma área de atuação, né, como a cooperativa aqui do Teio, e essas centrais ajudam, apoiam as cooperativas no desenvolvimento das pessoas, na coordenação, no apoio à sua expansão. Então, são cooperativas centrais responsáveis por suas filiadas. O Sistema Sicredi hoje ele tem 101 cooperativas em todo o Brasil, organizadas e filiadas a 5 centrais. Uma delas é essa que eu represento, que cuida das cooperativas nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Adilson, como vocês se adaptam aí às inovações como o Pix e outras formas aí que aparecem no mercado financeiro? O Sicredi é uma das instituições que mais investe em tecnologia, Joyce, e a gente sempre esteve junto, por exemplo, ao Banco Central, por conta das inovações. Então, por exemplo, quando foi criado o Pix, nós fomos uma das instituições financeiras que participou ali na ajuda dos testes, né? Fizemos alguns pilotos, porque como o Sicredi está em todo o Brasil e tem como associado pessoas de todas as idades, de todos os perfis de renda, né, e regiões do país. Então, é uma grande instituição financeira que você pode, inclusive, testar novas tecnologias, né? Então, o Pix foi um caso desses. A gente tem também uma participação ali, provavelmente, quando implementarem o Drexis. Então, o Sicredi hoje ele tem toda a tecnologia a favor do seu associado, mas a gente sempre deixa a opção com ele. O grande diferencial das nossas cooperativas é que o associado escolhe a forma com que ele quer ser atendido. Se ele quiser ir na agência todo dia, ele vai. Se ele quiser não ir na agência, fazer tudo pelo nosso aplicativo, que é um dos mais bem avaliados do país, ele também pode fazer tudo ali. Inclusive, sua operação de crédito rural, ele consegue fazer no aplicativo do Sicredi sem nenhuma necessidade de assinatura, nada. Então, a gente tem alta tecnologia, mas preserva a relação pessoal com os associados. Bom, então, o acesso ao crédito por meio das cooperativas acaba sendo um diferencial aí, né? Como nós colocamos aqui, um diferencial competitivo, inclusive, para o agro. É muito, muito interessante, a gente tem essa proximidade e não abandona o atendimento humanizado, então o acesso fácil ao crédito nas linhas subsidiadas, ou as linhas através do próprio BNDES, ou até as linhas próprias, criadas de acordo com a necessidade do nosso sócio. Então nós precisamos sempre, como eu comentei antes, os produtos e serviços que o Sicredi tem disponibilizado no seu portfólio são tudo pensados sempre no nosso associado. Quando a gente monta planejamento de expansão, planejamento do ano, planejamento para 5 anos, 10 anos, a gente sempre tem o associado, é o nosso foco. Ele está no centro das nossas ações. Então, a gente nunca abandona isso. Primeiro a gente vai fazer, nós vamos crescer tal, mas vamos crescer para onde? Tem uma demanda reprimida lá, ou as instituições se não saíram de lá, mas saíram por quê? A sociedade está nos chamando para lá, aí a gente faz todo esse estudo de viabilidade. Naturalmente a gente vai para isso com ações, com linhas específicas para aquela demanda que está reprimida talvez naquela região ou determinado setor. Então, isso que tem dado, a gente acredita isso muito no nosso atendimento humanizado, no nosso atendimento com tecnologia, no atendimento que a gente dá um atendimento diferenciado, realmente a pessoa só vai perceber isso quando está sendo atendido pelo Sicredi, ele faz os comparativos e a gente recebe muito feedback positivo sobre isso. E isso está no DNA do Sicredi, eu acredito que tem feito a grande diferença no setor. Tá, e foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada. O prazer foi todo nosso e a gente está sempre à disposição que vocês precisarem para a gente possa contribuir. Temos feito um trabalho nas nossas regiões, principalmente buscando contribuir para que o crescimento, a sustentabilidade do agronegócio, principalmente, e estamos lá com as portas abertas tanto das nossas agências como o Sicredi como um todo, e vocês estamos aí para contribuir com o desenvolvimento dessas regiões. A informação precisa ser compartilhada, né, de quem ajuda aí o agro, porque o agro que faz, né, do Brasil, o Brasil é um país que tem vocação para o agro, nós somos o país do agro e a gente precisa fortalecer esse setor aí, né? Adilson, muito prazer aqui em recebê-lo, volte sempre.
Obrigado, Joyce, pela oportunidade. Eu quero aproveitar e fazer um convite àqueles que ainda não conhecem, não são associados do Sicredi, que vá até uma das nossas mais de 3.000 agências no Brasil, conheça esse modelo tão importante, né, tão diferenciado de instituição financeira que a gente tem aqui no Brasil e principalmente um modelo mais justo e coerente e que respeita, sobretudo, a individualidade das pessoas. Muito obrigado. Essa é a força do agro. Gratidão a você. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.